A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nossos amados irmãos. Que Deus abençoe o vosso dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã gostaria de estar compartilhando a todos uma palavra de Deus para os nossos corações, para que nós possamos ser edificados pelo nosso Senhor e Salvador nesta manhã. Palavra a qual se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, e nesta manhã gostaria de destacar duas coisas. Como podemos, em meio aos momentos difíceis que vivemos na face dessa terra, sermos sal da terra e luz do mundo, e como, em meio a tão dificuldade, ainda podemos ser muito felizes. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 13, vem nos falar sobre ser sal e luz desse mundo. Gostaria que vos me acompanhasse lendo na tua Bíblia a passagem para que possa ver corretamente, assim como está escrito na palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a coloca debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amados, temos passado por situações difíceis na terra, a qual, para a glória de Deus, Ele tem nos guardado, tem nos fortalecido, mas nós sabemos que nós somos a luz desse mundo, que nós somos o sal. Nós temos que levar sabor e tempero para as pessoas que vivem no desespero, para as pessoas que não têm a mesma fé e esperança que nós, para as pessoas que estão desacreditadas. Nós temos que levar a luz a fim de que o nome do Pai seja glorificado através da nossa vida. Nós temos que fazer a diferença, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar estacionados no mesmo lugar, como se nós não tivéssemos esperança, como se nós não tivéssemos uma fé que pode todas as coisas. O nosso Senhor diz que se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, aquilo que nós pedíssemos em seu nome nos seria dado, assim se fosse a vontade do Pai. Então nós temos que pôr nossa fé em ação, nós temos que vir mostrar para o mundo que nós temos uma esperança muito maior do que tudo que acontece à nossa volta e que ainda vai acontecer, pois nós sabemos que de agora em diante tudo que vai vir acontecendo são sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só vai se apertando a cada dia. Nós temos que colocar nossa fé em ação, nós temos que falar, anunciar ao nosso Senhor Jesus, a qual Ele salva, a qual Ele liberta, a qual Ele leva o ser humano para poder morar no céu. O único que é capaz de salvar, o único que é capaz de trazer a verdadeira paz, o único que é capaz de trazer a verdadeira alegria aos nossos corações. Nós não podemos deixar de anunciar uma tão grande salvação a qual nos foi dada. Nós temos que compartilhar dessa tão grande salvação. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós temos que levar a luz às trevas. Nós temos que temperar aqueles que estão sem esperança, que estão desistindo da sua vida, que acham que não tem mais jeito. Nós temos que levar a esperança que é Cristo Jesus. Nós temos que anunciar esse evangelho e proclamar aquele que é santo, aquele que salva, aquele que morreu pela vida do pecador, aquele que a qual todo aquele que crê e invocar o teu santo nome será salvo. Aquele que tem um propósito nas nossas vidas. Nós temos que anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós temos que cumprir o nosso papel como igreja nessa terra. Jesus nos deu uma ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas como podemos ser diferentes em meio a essa situação? Como podemos ser diferentes em meio a uma situação a qual também pode nos atingir? Como podemos estar bem e como podemos mostrar coisas boas às pessoas no meio de uma situação difícil que está no mundo a qual nós também pertencemos? Só há um jeito. Se nós analisarmos essa palavra, quando o Senhor nos manda fazer diferença no mundo,
quando o Senhor nos manda ser sal, quando o Senhor nos manda ser luz, se nós analisarmos o contexto, a própria palavra nos ensina o que teríamos que fazer para que pudéssemos fazer diferença nesse mundo. E além do mais, nós praticando essas coisas, nós também seríamos muito felizes, pois nós seríamos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa muito feliz. E eu vou estar lendo também com vocês nesta manhã. Capítulo 5 de Mateus. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amados, aqui Jesus está falando que se nós praticarmos essas boas ações, nós seremos bem-aventurados, muito felizes. E com essa prática, nós vamos ser luz nesse mundo. As pessoas vão ver a diferença na nossa vida. As pessoas vão ver Cristo agindo na nossa vida. As pessoas vão ver que nós temos algo maiores, a qual eles possam querer ter. Não tem como nós sermos vazios, nós sermos sem o Espírito Santo, uma pessoa a qual não busca a Deus, uma pessoa a qual não tem a obra de Deus e os frutos do Espírito manifestos na sua vida, e nós queremos que alguém queira ser como nós. Nós temos que ser diferente para que as pessoas possam ver em nós um motivo de melhora, o motivo para querer ter o que temos e para querer ser o que somos, e isso só vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero me apegar a uma bem-aventurança que é: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amados, pobres em espírito, o nosso Senhor Jesus Cristo não quis dizer de questão materiais, sabe, da pessoa ser pobre. Aqui não está se apegando sobre a pessoa ser pobre espiritualmente. O que a palavra quer nos dizer sobre nós sermos pobres em espírito é que nós temos que ser dependentes do nosso Senhor. Nós temos que a cada dia reconhecermos que nós não somos nada e que nós dependemos dele, que nós somos apenas pó, que sem ele nós nada podemos fazer. O nosso Senhor Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. E isso que nós temos que reconhecer. Nós temos que reconhecer que dependemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer que sem ele nós não somos nada. Nós temos que buscá-lo a cada dia, nós temos que nos fortalecer dele, pois ele é nossa força. Nós temos que buscar essa força dele. Nós não podemos nos achar, nós não podemos achar que sem ele nós poderemos fazer as coisas. Nós não podemos pensar que nós podemos algo sem ele, que por nós mesmos, pela nossa força, nós somos capazes. Nós temos que reconhecer e ser pobre na dependência dele. Nós temos que nos colocar totalmente na dependência do Senhor para que ele possa agir em nós. E nós vamos poder ver que a próxima bem-aventurança são os que choram, pois serão consolados. Temos que ser pobre em espírito, reconhecer que somos dependentes do Senhor, chorar na tua presença, chorar reconhecendo que somos pecadores, que sem eles nós não somos nada, que nós precisamos dele, que nós precisamos do teu Espírito para nos fortalecer, para nos guiar nesses dias, que nós precisamos da luz dele em nós para que possa resplandecer diante do mundo. Nós temos que reconhecer que o nosso Senhor nos resgatou, nós temos que lembrar de onde ele nos tirou e nós temos que lembrar que só ele pode fazer tudo na nossa vida. Nós temos que lembrar que é ele que levanta, que é ele que
pode nos dar aquilo que o mundo tem que ver em nós. Nós temos que lembrar que é através da oração, que é através da busca, que é através da leitura da Tua Palavra que nós vamos nos encher dele. Nós temos que lembrar que nós precisamos do Teu Espírito Santo na nossa vida, que nós temos que buscar Ele dia e noite para que nós possamos fazer diferença nesse mundo, para que nós possamos ter os Seus frutos na nossa vida, para que nós possamos receber força e poder dele, para que nós possamos fazer a diferença nessa terra, exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor. E nós vamos ver que as bem-aventuranças são progressivas, de acordo que nós nos humilha diante de Deus, de acordo que nós nos colocamos na dependência dele, as outras coisas vai fluir. Nós vamos ser pacificadores, nós vamos ter fome e sede de justiça, nós vamos ter humildade, porque nós vamos estar nos colocando na dependência do Senhor, e o Teu Espírito Santo vai estar nos enchendo e vai estar agindo em nossa vida. Nós só somos bem-aventurados. O homem só pode ser feliz se estiver totalmente na dependência de Deus. É impossível você que ainda não reconheceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador. É impossível você ser totalmente feliz, porque muitas das vezes as pessoas procuram a felicidade, a alegria em coisas passageiras. Muitas das vezes procuram na bebida, na droga, nas coisas que vão trazer prazeres enganosos e que vão passar como palha, vão embora, e vai trazer tristeza, dor, vai trazer todo aquele aperto de novo para sua vida, e você não vai ter nem esperança sobre tua vida. Você não vai saber o que fazer, mas a paz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dá é diferente. Ele mesmo fala: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz do Senhor é eterna. Somente com o Senhor Jesus Cristo, somente você se colocando na dependência do Senhor Jesus, só mesmo você reconhecendo que precisa dele, que você pode ser feliz. E melhor, muito feliz, bem-aventurado. Você vai poder ser uma pessoa diferente. E você que já confessou a esse Senhor, que já se colocou na dependência dele, lembre-se, é necessário se colocar na dependência dele a todo momento. Nós não podemos fazer nada sem ele. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na força dos seus braços, maldito o homem que acha que pode alguma coisa por si mesmo. Mas aquele que reconhece que Deus pode tudo e que Deus é a sua fonte de força, de energia, que Deus é aquele que faz tudo na sua vida, é feliz. Outra coisa que eu quero focar rapidinho sobre esse ser feliz é que nós temos que reconhecer que toda a nossa felicidade vem apenas do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Infelizmente, tem muitas pessoas que buscam a felicidade em tudo nessa terra. Até mesmo já pessoas que já são cristãs buscam ser felizes com coisas materiais. Isso nos traz conforto, isso nos traz uma certa comodidade, mas isso não nos traz felicidade. Temos que focar apenas em Deus, temos que focar apenas em fazer a vontade do Senhor, e as demais coisas Ele nos acrescenta conforme a vontade dEle e a nossa necessidade. Vamos lembrar que para sermos felizes precisamos só de Deus, e vamos fazer diferença nesse mundo. Quando a igreja do Senhor parar de se apegar aos bens materiais, quando a igreja do Senhor parar de se apegar àquilo que possa trazer algum lucro material para a vida dela, algum status, alguma fama, alguma posição, a igreja vai fazer a diferença, porque nós vamos lembrar e reconhecer que aquele que faz a diferença é o Senhor Jesus através da nossa vida. Nós temos que ser instrumento na mão dele, nós temos que buscar ser cheio dele, nos colocando na dependência dele para que ele possa iluminar o mundo através da nossa vida. Nós não temos luz em nós mesmos, mas a luz do Senhor, ela é imensa na nossa vida. Vamos buscar e vamos glorificar esse nome que é santo e que é digno de toda honra e glória. Nós temos essa chance a cada dia. Se você ainda não fez isso, reconheça que ele pode te salvar, reconheça que ele pode fazer diferença na sua vida. Você não pode nada, você não consegue se libertar, você não consegue sair das drogas, você não consegue parar de fazer aquilo que você luta contra sem Ele. Só Ele para te dar força. Jesus te ama e quer mudar a sua vida, Jesus te ama e quer te salvar. Um bom dia abençoado na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amém.